Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram entre nós, nos envolvendo, trazendo conforto a todos os espíritos que se encontram no nosso lar. Porque da mesma forma que nós estamos aqui para estudar, entender a relação do mundo espiritual com o mundo material, os nossos irmãos desencarnados também estão no mesmo patamar, querendo entender os verdadeiros motivos das dores, do sofrimento e por que tanta angústia. Que Jesus, nesse momento, possa envolver a todos e fortalecer na fé, na coragem, para seguir no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada, os desígnios de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, nós vamos hoje começar o capítulo 26, que é o dom de curar. Restituí a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém faça pagar daquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe deu gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhe que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, essa, esse dom de curar, né, o que esse capítulo está falando, de restituir a saúde aos doentes, ressuscitar os mortos, curar os leprosos, isso era um dom, uma faculdade que era dado gratuitamente e que nós não tínhamos direitos, né, de cobrar por isso. Então, para que nós possamos entender isso, o próprio ensino, né, a codificação espírita hoje, vem nos explicar os mecanismos de funcionamento dessa lei natural. Porque todas essas situações, quando a gente olha, o próprio povo, a própria condição, né, das pessoas que têm essa faculdade, traz para aqueles que estão ali naquela situação e obtêm a cura, né, vamos dizer assim, a graça de Deus por receber aquela, essa cura, faria que a propagação desse feito seria aquela pessoa que efetuou, que interviu para que efetuasse a cura, vamos dizer assim. Nessa situação, nós vamos compreender que isso era gratuitamente e que hoje nós vamos conhecer, com o advento da doutrina espírita, né, das explicações, nós vamos perceber que o médium, tá? Esse dom de curar, ele só é instrumento.
e a própria espiritualidade que aproveita dessa condição, e também nós sabemos que hoje é o merecimento, utiliza do mecanismo para que se efetue a cura. Por isso que Jesus, né, falava, a tua fé te curou. É nessa intencionalidade que, quando atribuíam a cura a Jesus, hoje nós sabemos que é o merecimento, e nós sabemos também que a força de vontade, movido por aquele espírito que está procurando a cura veio, tá? Mas da onde partiu o próprio povo, né, que via o feito, começava a atribuir os feitos a quem fez a cura. E aí que vem toda a situação aonde vem nos explicar, como ele coloca, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeis. Então, nessa recomendação, como diz ali, não cabe a ninguém cobrar, né, o que faz. Tá? Então, o próprio Jesus já nos avisava que a força de vontade, né, fez com que o indivíduo obtivesse a cura. Então, a própria fala do Cristo, querer é poder, é vontade, os espíritos também do outro lado, na mesma proporção, ele precisa querer, ele precisa entender para que possa acontecer o mérito da intencionalidade, vamos dizer assim, que se for aqui na Terra é a cura. Do outro lado seria a elevação e o alívio de todas as dores com entendimento. Então é nessa condição que aqui na Terra, quando Jesus fala o alerta, seria na condição de estarmos, né, com uma postura, muitas vezes, de cobrar pelo feito, né? E, na verdade, nós não podemos fazer isso. Continuando. As preces pagas. Disse em seguida a seus discípulos, diante de todo o povo que o escutava, precatai-vos dos escribas que exibem a passear com longas túnicas, que gostam de ser saudados na praça pública e de ocupar os primeiros assentos nas sinagogas e os primeiros lugares nos festins, que a pretexto de extensas preces devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão a condenação mais rigorosa. Lucas capítulo 20, 45 a 47, e Marcos capítulo 12, 38 e 40, e Mateus 23, 14. Disse também Jesus, não façai que vos pague as preces. E na outra situação, né, aquele que está fazendo a prece, que sabe, que faz todo aquele, vamos dizer, as preces lindas, né, pode, né, trazer também uma intenção contrária, né, aos ensinos de Jesus. E até hoje tem muita gente que acha que a quantidade de palavras, de frases ditas por qualquer um de nós vai ter uma força maior para atingir os objetivos. E não é bem assim, tá? Por isso que o Cristo nos alerta para que nós ficássemos atentos nesse comportamento, nessa condição. Então, eles tinham, né, isto é, abocanhavam as fortunas. Só porque tinha o dom da palavra e da fala, quer dizer, trariam, né, mais oportunidades, mais para ganhar dinheiro, né, acumular fortunas. A prece é um ato de caridade, é um arroubo do coração.
Cobrar alguém que se dirige a Deus por outro é transformar-se em um intermediário assalariado. A prece, então, fica sendo uma fórmula cujo cumprimento se proporciona a soma que custe. Ora, uma de duas. Deus o mede ou não mede as suas graças pelo número de palavras. Olha o que ele está falando. Se essas forem necessárias em grande número, por que dizê-las pouco ou quase nenhuma por aquele que não pode pagar? É falta de caridade. Se uma só basta, é inútil dizê-la em excesso, porque então cobrá-las é prevaricação. Tá? Então, são várias situações para a gente analisar, prestar bem atenção, né? Existe situação que o irmão, ao chegar no trabalho, pai, estou aqui, e começa a fazer o seu trabalho, já é oração. Quantidade de palavras, ele está dizendo nessa parte, para que nós possamos entender que haveria um ato de angariar meios, né, para chegar, ou melhor, mais as pessoas e trazer essas pessoas junto, né, daquele que o assiste, para numa intencionalidade de acumular ou de trazer mais fiéis, vamos dizer assim, né? A intenção que vai, não é a quantidade, mas essa intencionalidade pode levar a uma outra situação que nós não sabemos, mas Deus sabe, tá? Então, ser uma só basta é inútil dizê-la em excesso. A inteligência dos espíritos, quando nós começamos a estudar, ele sabe da nossa intenção, a nossa intencionalidade. Eles, como eu posso dizer, eles olham o nosso sentimento, a nossa condição comportamental, a nossa atitude. Então, quantidade de palavras de nada vai adiantar. Então, Deus não vende os benefícios que concede. Como, pois, um que não é sequer o distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, cobraria um pedido que talvez nenhum resultado produza. Não é dele. Tá? Tudo vem de Deus. Tudo. Não é possível que Deus subordine um ato de clemência, de bondade ou de justiça que dá sua misericórdia se solicite a uma soma de dinheiro. Não dá, gente. Do contrário, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade, a clemência de Deus ficaria em suspenso. A razão, o bom senso e a lógica dizem ser impossível que Deus, a perfeição absoluta, delegue criaturas imperfeitas o direito de estabelecer preço pela sua justiça. Dai de graça o que de graça recebeste. E olha que isso que está tocando aqui no Evangelho, pasmem, acontece muito. Muito. Tá? É numa situação que pode acontecer até conosco, que somos espíritas, não só pela quantidade de palavras, né, de orações que fizemos, mas a intencionalidade daquelas pessoas que nos assistem e que nós, por acréscimo da bondade, da misericórdia de Deus, somos instrumentos, vão acreditar que é o médium que está fazendo, né, que a cura aconteça. E, na verdade, tudo acontece através das mãos de Deus e do merecimento. Pode ser o maior médium, o conhecimento que tem, ele só é um transmissor, e aquele que vai obter a cura, ou se tem o dom da palavra, só vai duplicar ou quadruplicar as responsabilidades daquele
que transmite as mensagens de Deus. É aquela situação das parábolas dos talentos, aonde Deus perguntará: o que fizeste dos talentos que eu te dei? A coisa é complexa, tá? E pasme, quem faz isso são aqueles mesmo, né, que buscam casas de orações, seja qual ela for, muitas vezes até médiuns espíritas, por aqueles que frequentam, que o procuram, muitos deles acabam sendo alvos, e aonde tem que tomar muito cuidado, porque ele sabe que isso é um instrumento da espiritualidade. Foi o que aconteceu com o Chico. O Chico recebeu muitas doações, e tudo que ele recebia, nada ficou com ele. Nada. De todos os livros que ele psicografou, nenhum deles ele ficou com dinheiro. Era tudo revertido para a divulgação da doutrina espírita, com a função exclusiva de ajudar os menos favorecidos. E o Chico sabia que se ele usasse ou se engrandecesse acerca das suas responsabilidades, ele teria também sofreria a consequência dos seus atos, né? Por isso que ele fala para Emmanuel que quando Emmanuel reencarnasse, ele ia ver como que é difícil. É a porta estreita e a porta larga, né? É a mesma condição. O médium vem, ele está lá no plano espiritual, combina, né, com a espiritualidade, faz, né, tipo vamos dizer assim, uma condição, trabalha tudo, né, para reencarnar, e chega aqui não faz nada do que ele faz. Nada. Aí retorna para o plano espiritual e vai sofrer as consequências dos atos. Mas tudo nessa vida está relacionado. Quem somos nós para falar alguma coisa? Tudo tem uma razão de ser. Tudo. Deus sabe de tudo. Sabe das nossas deficiências, sabe da proporção para atingirmos um objetivo, o porquê passaríamos por essa situação. Então, foram dadas inúmeras chances ao espírito de quantas reencarnações for necessárias para que ele se redima, para ele se redimir dos atos de reencarnações anteriores, e com a nova oportunidade de escrever ou fazer uma nova história, como se fosse uma página de livro branco. Por isso que quando nós vamos estudar a reencarnação, saberemos que nós somos espíritos imortais e que só Deus sabe quantas reencarnações eu tive, quantas situações equivocadas eu fiz nessas encarnações, e que hoje serei, né, vou sofrer as consequências dos meus próprios atos. Quando nós não encontrarmos na atual existência, é preciso que voltemos às encarnações anteriores para entender. Então, nessa situação que eu estou falando, vem a doutrina espírita, aonde o esclarecimento chega para que nós possamos entender os verdadeiros motivos das dores. E aí nós vamos fazer novamente o pedido a Deus, né, para que nós possamos ter uma nova chance. E tem muitos espíritos que perguntam assim, né, que eles entendem e falam assim, eles enxergam, né, o quão devedores. Será que eu vou conseguir? E é por isso que nós, médiuns espíritas, né, sabemos que somos muitos devedores, basta que ele próprio olhe para nós e vê que nós também estamos tendo uma nova chance. Então é por isso que nós temos que estudar a doutrina espírita
e ver que Deus é amor, é justiça, é misericórdia, dando para nós todos os instrumentos necessários para que possamos exercitar a caridade, né? Através da oração, através da ajuda a companheiros necessitados. Então, nós temos toda a situação. E a doutrina espírita, a maior caridade de todos, sabemos que eles estão vivos e nós, que somos espíritas, fazemos orações em forma de compreensão da divulgação dessa doutrina para esclarecer encarnados e desencarnados acerca da realidade. É isso que o ensino está fazendo, tá? Por isso que tem que estudar a doutrina espírita. Então, ainda há outro inconveniente, apresentam as preces pagas, é que aquele que compra se julga as mais das vezes dispensado de orar ele próprio, porquanto se considera quite desde que deu o seu dinheiro. Só para a gente entender, né? Isso é bem complexo, porque ele fala assim, ó, apresentam as é que aquele que as compra se julga quite. É quase, né, a prática do perdão, das indulgências que era vendida lá no passado. Ó, eu paguei, né, eu recebi. Então, é nesse intuito que a gente começa a ver, né, que eu só recebi a prece, né, ou fui agraciado com a ação daquele que fez, mas eu paguei, né, eu fui curado. Então, muitas vezes ele se acha quite, na verdade não é. Basta a gente entender que a cura daquele que estava cego, com a cura daquele que não andou, o Cristo foi e falou assim, ó, vai e não peques mais. Quando Jesus falou aquilo, nós vamos entender que tudo nessa terra tem uma razão de ser e tem um objetivo para que nós, através da dificuldade, possamos evoluir. Foi no caso do Zé Arigó, quando o próprio filho foi indagar o Zé Arigó, que ele curava muitas pessoas, né? E por quê? E perguntou para ele, no filme fala, e por que, papai, que você não me cura? E aí o Zé Arigó avisa para ele que tinha certas coisas que somente Deus podia curar. Aí dá para a gente entender que nós estamos num planeta de provas e expiação e que tudo que nós passamos está ligada à lei de causa e efeito, da justiça de Deus, que prevalece sobre todos os espíritos, encarnado e desencarnado, acerca da responsabilidade que temos frente à encarnação. Então, Deus não condena ninguém, nós condenamos a nós mesmos. Por isso que naquela parte fala, haverá prantos e ranger dos dentes. Então, seria numa situação onde aquele que estava agindo de forma equivocada sofreria as consequências dos seus atos. Então, é isso que o Evangelho vem nos avisar. Não é porque a mesma situação, aquele que se acha, né, que tem o dom da cura, que faz, ele se acha superior àquele. Ou melhor, para falar, até aquele que acha que é o médium, né, que vai lá e estuda a obsessão é com os outros. Ele não vai ser obsediado, é o contrário. O médium é mais suscetível ao processo obsessivo. Muito mais. Devido a essas questões que estão sendo faladas aqui. Olha a profundidade desses assuntos, desses ensinamentos. E os espíritos não têm culpa de nada. Quem tem culpa? Nós mesmos. Né? De acender essas chamas, né? Essas sombras dentro de nós, com ação e atitudes contrárias
as leis de amor, que é isso que o Evangelho está nos avisando, né? Então, qual pode ser o fervor daquele que comete a terceiro encargo de por ele orar mediante paga? Qual o fervor desse terceiro colega quando delega seu mandato a outro e assim por diante? Não será isso reduzir a eficácia da prece e o valor da moeda em curso? Tem também aquele, né, que ele vai lá, só pede para os outros orar, fazer prece, e ele não faz nada, não se movimenta. Aí tudo, né, vai procurar aquele que dirige o centro. Foi ele que me curou. É a mesma coisa de entrar dentro de um centro. Eu só vou tomar passe com esse médico. Ele é o melhor que tem lá dentro. Não. Ele é um instrumento da espiritualidade que utiliza todo o mecanismo para que o passe, para que se efetue. Se for lá a necessidade da cura, ele será curado. Caso contrário, não. O próprio Cristo falar, né, que a tua fé te curou. Olha a situação que o Cristo fala. A vontade, né? Então, é nessa condição que a gente tem que estar analisando o que nós estamos fazendo para que esse intento ocorra, né? Que até hoje, muitas vezes, a gente pede para os outros orar, né? E olha que é as preces do outro que vale, delego, né, a função para outro. São vários casos, várias coisas para a gente analisar em cada parte do Evangelho. Tem muitas coisas, né? Principalmente nós, né? Porque eu estou lendo aqui, nós estamos mais suscetíveis, né, a esses erros e não podemos delegar preces a ninguém. Nós temos que nos tornarmos luz, tá? E tem gente que acha assim, que pensa desse jeito. E, na verdade, é a fé que cura, é a força de vontade. Muitos espíritos estão sendo ajudados do outro lado porque ele entende e agora ele começa a buscar a sua autoiluminação, o conhecer. Aí ele vai ver que aquela situação que ele se encontra, ele mesmo criou, eu mesmo criei. Então eu preciso desenvolver essa fé, é a fé raciocinada, tá? Numa condição que nós podemos nos curar. Nós podemos nos curar. Nós podemos movimentar essa força interior em prol de uma objetividade de uma intensidade que nós possamos nos melhorar. Porque se nós não formos curados, é porque não era o momento. Não era o momento. Então, de muitos dos nossos atos que a gente pensa que não faz, porque nós tínhamos a objetividade de libertar as pessoas, lemos, fazemos, mas muito mais atraímos a pessoa e acabamos trazendo essa dependência. E ele acha, né, que o outro efetuou a cura, que as orações do outro foi que levou ele a se libertar da situação. E pasme, isso acontece, tá? Às vezes dentro de centro, é dessa situação de vangloriando, né? Vamos dizer assim, que seja o dono de centro, o padre, seja quem lá que for, e na verdade, tudo acontece nessa vida através do nosso merecimento, do nosso querer, da nossa intencionalidade, para que nós possamos nos libertar, tá? Então vamos agora lá para o Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos nós estamos na questão 202, que é o capítulo 4 da pluralidade da existência, o sexo nos espíritos.
Aí Kardec faz a pergunta: quando errante, lá na reticidade, que ele está lá no plano espiritual, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou nenhuma de uma mulher? Aí eles falam, né, os espíritos, isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Tá? Allan Kardec. Os espíritos encarnam como homem ou como mulher porque não têm sexo. Eles não têm sexo, visto que proporcionam provações e deveres especiais. E com isso, o ensejo de ganhar experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Então, para reencarnar, gente, como homem ou como mulher, nós não sabemos ali o porquê, mas o espírito, né, quando ele chega nessa intencionalidade, nessa questão de escolha, ele sabe que a necessidade como homem, né, ele pode obter sucesso de acordo com a sua evolução e como mulher também, tá? Joana de Anjos reencarnou várias vezes como homem, e assim, como homem, o Chico também, eu também, a gente não sabe, tá, da necessidade. Se o espírito não tem sexo, pouco lhe importa se ele nasce como homem ou como mulher. A objetividade é a evolução, as experiências que ele vai ganhar reencarnando como homem ou como mulher, tá? De acordo com a necessidade evolutiva. Ele pode escolher também? Às vezes até pode, vai da necessidade. O problema maior é que quando a gente vem para essa terra, a gente faz lá no plano todo um estudo, uma análise, chega aqui, quando a gente é colocado ao campo de prova, que a porta estreita e a larga, muitas vezes escolhemos a porta larga. E aí, dentro dessa condição, o que aconteceu? A justiça divina, que é toda uma inteligência superior, ela nos proporciona uma condição que a gente sempre eu ouvi falar quando pequeno: Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Se deu é porque pode carregar. Dentro dessa situação, existem condições que o espírito reencarna, ele vem aqui só para resolver um problema, e pequeno. Quando ele retorna para o plano espiritual, peraí, eu fui lá só para resolver isso. Sim, você não tinha condição. Porque muitos espíritos, gente, como a gente pode, eu me colocar nessa posição, a gente vem e quando a gente retorna, a gente passa vergonha, porque a gente não cumpriu o que a gente fez, né? Porque chega num ponto que a própria espiritualidade vai mostrar, e aí a gente se sente envergonhado, né? Então, a reencarnação, ela vem numa propositura para que o espírito vivencie essas experiências e aprenda. Só que muitos de nós sucumbimos ao erro, ou muitas vezes, vamos dizer assim, nos acovardando, né? Até falar, gente, não é o espírito não consegue se sobrepor, a espiritualidade que nos assiste vê tudo, não reprova nada em nós, fica feliz quando nós avançamos, mas muitas vezes não é tristeza, né? Ficam preocupados porque nós não conseguimos avançar, mas também sabe que a misericórdia de Deus é grande e espera que em outra encarnação nós possamos vir e cumprir os desígnios, os combinados que foi feitos no plano espiritual. É nessa situação que todos nós estamos inseridos. Ao médium, aos espíritos, que nos olham, porque muitos deles lá do outro lado chegam ao entendimento, ele vê e fala assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Aí basta que olhe para nós, os médiuns espíritas,
e vão ver que nós somos muitos devedores. E aí nós vamos entender, naquela parte, né, Joana de Anjos fala muito sobre isso, que não há mais necessidade de sofrimento. E parece que o Evangelho também fala alguma coisa sobre isso, numa questão, se ele praticou o aborto, né, matou muitas pessoas do outro lado, ele vem na reencarnação agora e vai salvar vidas. Por isso que o Evangelho, ele traz tipo de uma reprogramação do espírito, porque Jesus sabia dessa reprogramação e trouxe, né, para que nós, sozinhos, nessas vivências, nos reprogramássemos. Ao ser submetido ao campo de prova, usaríamos todos os meios, né, que nós tivéssemos em mão. Aquele que conhecesse o seu evangelho buscaria Jesus na sua essência e trabalhasse para vencer as provas na terra, que seriam as vicissitudes. E o evangelho nos fala que os maiores problemas que nós temos hoje é da atual encarnação. Aí a gente fala, mas por que ele fala isso? Porque cada um de nós fomos dotados de particularidades, de aprendizado de outras encarnações, aonde a gente sabe o erro. Mas não é só o erro. O Dalmo errou, mas também fez muita coisa boa. Né? Ele aprendeu como homem, ele aprendeu como mulher em outras encarnações, ele foi pai, ele foi mãe. Né? Já que o espírito é submetido a cada situação de acordo com a realidade e o conhecimento dele. Tá? Pouco importa o sexo. Né? Então, muitos sentem a dificuldade de aceitar a expressão espírito errante, tá? Pois ela deixa a ideia de que o espírito não tem pouso certo, né? Estando a perambular pelo espaço sem obrigações que lhe correspondem à personalidade. Contudo, a doutrina dos espíritos nos mostra, através dos tempos, as condições dos espíritos, suas moradas e os que fazem no mundo espiritual, construindo a sociedade de espíritos após o túmulo. Então, quando a gente olha aquela pergunta dos espíritos que Kardec fez ao espírito da seguinte forma: qual a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais do que vocês imaginam, somos nós que vos dirigimos. Então, quando o espírito reencarna, né, há toda uma estruturação, todo um preparo, e esses espíritos, a qual nós chamamos o anjo da guarda, são os espíritos, né, que são atribuídos missões, né, para que ele assessore e, logicamente, trabalhe junto para que ele possa ter sucesso nas suas encarnações. Se não bastasse isso, a própria espiritualidade tem mecanismo que utilizam o encontro de espíritos encarnados, como pai, filhos, irmãos, amigos. Por isso que nós somos uma grande família para assessorar aqueles aqui na Terra. Aqueles aqui na Terra. São almas, espíritos endividados para com a justiça divina, que vieram reencarnar com a objetividade de desenvolver a solidariedade, a caridade, o amor, a benevolência. Por isso que nós precisamos ouvir, ver, analisar, entender a nossa postura. Foi por isso que a codificação espírita vem nos instruir acerca da realidade a que todos nós estamos inseridos. Todos nós. E o Cristo foi categórico: não se perderá nenhuma das minhas ovelhas, e nenhum de nós ficará para trás. Todos nós teremos novas oportunidades de reencarnatórias, se não for nesse mundo, será em outros. Tá? Então, o espírito, na erraticidade,
ele vai adquirindo luz, ele evolui também na erraticidade, como também evolui na encarnação, se restabelecendo com espíritos que outrora, em outra encarnação, foram um adversário, ou muitas vezes foram amigos. É nessa encarnação que nós vamos entender as uniões de marido e mulher, de filho e filha, tá? De relações de comunidades, de relações de espíritos afins, independente da condição, tá? Se é homem ou se é mulher, tá? Então, convém a todos os espíritos estudarem e meditarem na vida futura, para que novos conhecimentos venham a cair em suas mãos. Não podemos generalizar o assunto. Tem almas que ficam onde determinar sua conduta, porém os sérios se encontram sempre em colônias, trabalhando para o adiantamento em favor dos homens e dos espíritos desencarnados, sem condição de compreenderem o objetivo primordial da vida, que poderiam ser aquelas classificadas como errantes. Assim como os homens civilizados vivem em sociedades, obedecendo às leis que eles acham mais convenientes, que asseguram a paz e protejam a comunidade, assim são os espíritos desencarnados. Então é a mesma proporção, tá? Eu perguntei muito, quando eu não sabia, eu perguntava para os espíritos de como que era lá, eles não respondiam, tá? Porque eu achava, se eles se casavam aqui, eles se casavam também no plano espiritual, eu tinha muitas dúvidas. E hoje a doutrina espírita nos esclarece tudo com relação a isso. Tudo. Tá? Tudo. As organizações são cópias imperfeitas trazidas do mundo espiritual. O mundo espiritual, gente, é perfeito. O planeta Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Aí dá para a gente ter uma noção. As organizações humanas, por mais que elas se organizem, ela ainda traz uma realidade, né, muito pequena, embora com algumas semelhanças, mas pouco adiantadas, frente às realidades do plano espiritual, que são muito mais adiantadas, com relação às relações interpessoais, as relações de um espírito com o outro, independente se é homem ou mulher. Ele escolhe, tá? Ele escolhe. Então, o espírito no mundo nem sempre escolhe as modalidades da sua encarnação. Ele precisa passar por processos que lhe trazem a paz espiritual. Então, o Emmanuel, ele se afigura, né, na paz daquele senador, né, que foi o Públio Lentulus. Ele tem, né, a imagem, a figura, ele traz aquela imagem, tanto nos livros, o filme também fala alguma coisa e mostra, né, toda aquela indumentária, aquela vestimenta desse senador romano, mas com outra característica. Algumas lembranças traz para mostrar para a humanidade a sua trajetória. Outros pensam, né, olham, mas quando ele vive como escravo, como padre, ou como outras das encarnações, ele sofreu muito, tá? Muito, não foi pouco. Então, ele escolhe as encarnações porque a mesma coisa a gente pode ter assim a noção que não é a condição que ele se encontra, mas o sofrimento nosso aqui, independente da condição de homem ou mulher, seria da postura frente à situação que ele está sendo submetido ali. A mesma coisa, ele poderia ser um senador. Já pensou a pressão do espírito naquela época, subordinada a toda uma condição, como ele sofreu? Então, Deus, Jesus, olhava para ele numa condição, né? Não na condição de superioridade sobre aquelas mentes humanas, mas ainda do espírito que precisava vivenciar aquela situação de comando para outrora, em outra encarnação, seja submetido
a ser comandado para saber o que é o amor, para saber o que é a misericórdia divina, tá? Então, são essas situações que a gente tem. E aí, traz para ele paz espiritual, traz o conforto? Sim, tá? Para ele nada vai servir se ele foi um senador naquela época, se ele foi um escravo, mas as experiências que ele trouxe, as lembranças, foi de grande conhecimento que ele desenvolveu algumas virtudes que faz que ele obtenha paz no plano espiritual. Por isso que os espíritos falam que a encarnação é o melhor meio de nós evoluirmos, tá? Então, seja como ela assegura a consciência iluminada, que todos os caminhos nos levam à tranquilidade espiritual. O fato, o tempo, é o mestre de todos os dias, e por ele vamos acordando todos os valores de Deus, nos deu por misericórdia, todos, né? Em toda a época de fechamento de ciclo, como que se aproxima a Terra, aparecem grandes tribulações, é a concessão aos espíritos de várias qualidades morais que desce à Terra, e muitos deles, né, se melhoram no ambiente de esperança. De esperança. Do mesmo jeito que nós desenvolvemos aqui, né, a esperança de dias melhores, de trabalhar para melhor, estar mais lá na frente, mais confortado, o espírito do outro lado sabe que as vicissitudes da vida eleva o comportamento do espírito a desenvolver a racionalidade da esperança de que um dia será melhor do que o outro devido às mudanças comportamentais do espírito, tá? Por isso que Santo Agostinho falava daquela forma, que era a maior oração, né? Que hoje eu posso ser melhor do que ontem e que amanhã melhor do que hoje. Essa era a oração dele, né? Para a gente ter uma ideia. Então, o trabalho é gigantesco, mas a casa é grande e Deus é sempre Pai amoroso. Nas proximidades do planeta, já se encontram milhares de pronto-socorros espirituais preparados. Milhares, gente. Não são poucos, são milhares. De cada momento desse tempo todo que nós estamos pedindo a Deus, estudando, quantos espíritos nos iluminaram. Nas casas de orações, seja qual ela for, nas leituras do Evangelho, a intencionalidade de cada um libertam corações aflitos, tanto encarnados como desencarnados, para ascenderem na escala espiritual. Então, é nesse sentido que o amor cresce e a fraternidade toma caráter amplo, na sua amplitude de ser caridade em ação permanente. Toda catástrofe traz melhor em si. Todo sofrimento, gente. Depois da tempestade vem o quê? Vem a bonança, tá? Depois de todas as tribulações, vem a calmaria. Por isso que o Chico falava, tudo passa, a dor passa, a felicidade passa. O Chico fala dessa situação, tá? Então, os homens procuram melhores caminhos e no arrependimento e na busca encontram Jesus com os braços abertos, dizendo, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Além de aliviar, ele, o mestre dos mestres, instrui. Espera um pouquinho, gente. Instrui e nos dá a condição para conquistar a felicidade. Esse é o objetivo da vida, sermos felizes. Então, todas as dores, todas as tribulações da vida, ela tem uma objetividade, que é a felicidade. A nossa felicidade que nós encontramos nos prazeres materiais não é felicidade. Ela é momentânea, para que nós experimentássemos, para que nós entendêssemos. E aí, buscando Jesus na tua essência, ele nos alivia as dores com a instrução, nos permitindo nos perdoar. E agradecer a Deus, sempre gratidão, para termos oportunidade de ainda nessa aprendermos.
Por isso que a encarnação ela é única, gente, cada uma delas. E nós não podemos perder. Tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa nos envolver nesse momento, que os nossos lares possam ser envolvidos com ações de amor e carinho, porque Jesus, o nosso mestre, estão conosco Não. através dos amigos, dos benfeitores espirituais, e nos assiste, e nos fortalece dia após dia, para que nós possamos ser felizes. Mesmo que seja momentaneamente, Jesus nos envolve e nos dá força para continuarmos a nossa jornada. A informação sempre dói, né? Obrigado, Jesus. Obrigado, espiritualidade amiga, por esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim